Olá, estamos começando mais uma entrevista da série que o Amazonas Atual está promovendo com os candidatos à Prefeitura de Manaus. O nosso convidado hoje é o deputado estadual Luiz Castro, da Rede Solidariedade. Seja muito bem-vindo. Rede Sustentabilidade. Rede Sustentabilidade. Seja bem-vindo, deputado. A gente vai começar nosso debate agora, dentro dos 6 temas propostos, com políticas públicas de serviço social que envolvem educação e saúde. No seu plano de governo, o senhor enumerou 31 propostas para a educação, incluindo escola de tempo integral e transporte escolar. O senhor calculou quanto isso vai custar ao contribuinte? Olha, Kleber, eu quero primeiro aproveitar, dar o meu bom dia a você, ao Valmir e a todos os internautas que estão acompanhando essa entrevista. Agradecer pela oportunidade que nós temos. Sim, nós calculamos porque nós colocamos apenas 4 escolas a tempo integral, não tivemos uma meta ousada, 4 referenciais para cada zona da cidade, entendendo que não vamos ter fôlego com o número de escolas alugadas agora para poder ampliar a rede física. Mas nós trabalhamos educação em tempo integral com outro conceito, Kleber, que é o conceito dos programas de integração de contraturno, com centros de integração, com esporte, cultura, arte e formação, qualificação para o primeiro emprego ou para o reemprego de jovens. A ideia é que a gente tenha esse trabalho no contraturno, oferecendo a essas crianças e adolescentes a complementação com atividades saudáveis, com atividades que podem evitar, inclusive, que ela seja aproximada do mundo do crime, da marginalização. E à tarde e à noite, nós vamos, principalmente à noite, finais de semana, vamos abrir as escolas para equipes da Secretaria de Cultura, Juventude e Esporte poderem promover ações com a faixa etária mais alta, dos 16 aos 24 anos, de esporte, de cultura, de formação e qualificação. Então isso é muito barato, basta economizar os contratos superfaturados que existem com o Instituto Áquila e com as escolas. Nós temos só aí 59 milhões de reais ano. Então você tem muito dinheiro sobrando no próprio orçamento da educação que tem que ser melhor empregado com honestidade, com combate à corrupção e principalmente evitando o desperdício desses contratos que são muito suspeitos e que sangram o erário do município, em especial na área de educação. Entre essas propostas também, na questão da educação, elas exigem bastante custo, porque são propostas bastante amplas. Por exemplo, elas vão exigir contratação de mais profissionais. Isso já está previsto no orçamento? Sim, porque nós vamos trabalhar, primeiramente, fazendo a remodelagem, o enxugamento da estrutura meio da prefeitura, que tem 2.200 cargos comissionados, nós vamos reduzir pelo menos pela metade, vamos integrar a ação de diversas secretarias e vamos, ao mesmo tempo, rever todos os contratos superfaturados que a prefeitura tem, não são poucos. Contratos, como eu acabei de falar, de mais de 38 milhões de reais em aluguéis de escolas. Eu visitei uma escola outro dia, de 15 salas, cujo aluguel mensal é de 65 mil reais por mês, Valmir. Com 4 anos de aluguel, o proprietário consegue receber de volta o investimento dele 4 vezes. Esse tipo de coisa não é gestão pública, há outros interesses contaminando. O Instituto Áquila, por exemplo, que tem 21 milhões de reais por ano de contrato com a prefeitura para prestar uma consultoria, e não precisem ficar mais aqui sangrando os cofres do município. Ele já trouxe a sua contribuição, formamos os nossos quadros, Kleber, formamos os nossos quadros, Valmir, para que os nossos pedagogos, professores, gente que foi formada na UFAM, na UEA, nas nossas universidades, possa trabalhar esse processo que o Instituto Áquila hoje administra por 21 milhões de reais ano. Então nós temos muita gordura, fora as verbas de publicidade institucional que são gastas muitas vezes para promover o governante ao invés de promover a utilidade pública. Então, a sua gestão não vai ter verba publicitária? Vai, mas com menos recursos vamos ter sim verba, mas para propaganda de utilidade pública, ou seja, para educação ambiental, para a segurança do trânsito, para a orientação de uma boa nutrição, soberania alimentar, alimentação saudável, para orientação de acesso aos serviços públicos. Esta é a única publicidade que deve ser feita. A figura do prefeito não pode ser endeusada ou levantada ou marketeada com o uso desse dinheiro. Vamos usar bem o recurso, não precisa gastar 79. Hoje, são 79 milhões de publicidade institucional, que é utilizada via de regra para fazer propaganda do governante,
e apenas 4.700.000 para programas de utilidade pública, publicidade de utilidade pública. Vamos inverter isso. Com 50 milhões você faz um belíssimo programa de utilidade pública, nem precisa de tanto, e nada de propaganda do prefeito. O prefeito não tem que ter propaganda. Eu não admitia, quando era prefeito do município de Envira, prefeito mais jovem, nenhuma foto minha nas repartições. Eu acho isso de última, isso é um atraso. O Brasil tem que mudar essa publicidade, esse populismo só sangra os cofres públicos e prejudica a aplicação do dinheiro público em coisas prioritárias. Candidato, na área da saúde, o senhor tem lá 21 propostas no seu plano de governo, uma delas é a visita domiciliar de médicos. O senhor quer recriar o programa médico da família, a casinha da família, aquilo que foi criado na gestão do Alfredo? Não, a gente não quer recriar nada, a gente quer implementar aquilo que já é previsto em lei e ampliar o atendimento dos núcleos de saúde da família, que hoje atendem apenas 30% da população de Manaus, quando a meta básica estipulada pelo Ministério da Saúde é de 70%, por isso a gente programa a cada ano ampliar em 10%. É bom lembrar que há uma distribuição muito injusta e desigual das unidades básicas de saúde da Prefeitura. Para vocês terem uma ideia, a zona sul de Manaus, que tem bairros onde a maioria da população tem plano de saúde, como Veralves, Adrianópolis, Parque 10, possui 63 unidades básicas de saúde, enquanto a zona norte, com a maior população de Manaus, 590 mil habitantes, possui apenas 41 unidades básicas de saúde. E a zona leste, 43, que é a segunda mais populosa. Então, nós vamos praticar na gestão pública uma inversão dessas prioridades que estão hoje erradas. Nós vamos colocar realmente as prioridades da população em primeiro lugar. Mas para isso nós vamos cortar, por exemplo, esse vínculo espúrio com as distribuidoras de remédio. Podemos e devemos adquirir medicações direto na fábrica. Eu fiz isso quando fui gestor no município, comprando muitas vezes remédio na Fundação de Remédio Popular, em Pernambuco, e barateando o custo de aquisição de medicamentos e insumos e facilitando, com menos custo, o atendimento à população de menor renda. É uma questão de você ter prioridade. Por isso que a nossa candidatura é a única que tem uma diferença. Ela mostra como fazer. Nós não estamos aqui prometendo coisas fantasiosas, mas é a única candidatura que diz que o principal compromisso é a mudança da forma de governar. E não nessa coisa, vou fazer mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Pois é, o senhor fala nessa questão do programa médico da família, de colocar a visita domiciliar do médico, mas a gente vê uma certa dificuldade, principalmente de você contratar médicos, né, para o município, porque com esse sistema que se criou de cooperativas, os médicos ganham muito bem na cooperativa e não aceitam os salários pagos pelo município ou pelo Estado. Tanto é assim que quando se faz concurso público, às vezes não aparece médico. É verdade, mas aí a gente tem que ser inteligente, tem que ser estratégico, tem que aproveitar o programa Mais Médico, complementar com auxílio localidade diferenciado e especialmente atrair médicos brasileiros para atuar na periferia de Manaus. Está sendo feito em outros lugares do Brasil, você complementa e você cria atratividade. Outra coisa é a realização de concursos públicos e concursos que garantam ao profissional de medicina um valor adequado de remuneração. Agora, quando nós falamos de voltar a ter o médico da família na família, nós pressupomos antes a construção de todo o arcabouço, toda a fundamentação, para que o programa de saúde da família possa deslanchar com a intensidade que ele precisa deslanchar. Entendendo que é um programa que depende de uma equipe intersetorial, onde tem o profissional da saúde bucal, que é o dentista, onde tem o enfermeiro, o nutricionista, o psicólogo, o fonoaudiólogo, e que caminham esses profissionais em conjunto com os médicos. E muitas dessas equipes, Valmir, elas hoje já fazem atendimento domiciliar, mas numa escala muito pequena. Se você não tiver médico para fazer esse atendimento, você tem equipe para fazer o atendimento. Mas não adianta você colocar essa equipe em ação se você não organizar muito bem as UBSs e a integração das unidades básicas de saúde com a rede estadual de média e alta complexidade. Então, tudo isso é um processo técnico, organizacional, e a Prefeitura tem que ter competência e inteligência estratégica para organizar esse sistema em função
das prioridades da população. O senhor fala em otimizar os recursos da Manaus Med, que é o fundo previdenciário do município. Como é que seria essa otimização? Olha, primeiro uma transparência maior, uma fiscalização absoluta, aberta para a sociedade na definição dos investimentos que vão ser feitos, porque afinal o fundo não é do prefeito, o fundo é do servidor público. E nós não podemos permitir, em hipótese alguma, que haja o gerenciamento amador dos investimentos desse fundo. Esses fundos bem administrados vão garantir a aposentadoria dos servidores públicos municipais. Então nós queremos implantar um sistema bastante moderno, participativo, com a possibilidade dos servidores opinarem sobre os investimentos e sempre com uma consultoria independente opinando previamente e auditando as contas da Manaus Med. Vamos falar de transporte e trânsito. O senhor tem 24 propostas de mobilidade e transporte urbano. O senhor pretende implantar uma política educacional que estimule o deslocamento a pé, de bicicleta e de ônibus. Como que o senhor pretende convencer o amazonense a andar ou a pedalar numa cidade que é muito quente e que não oferece condições de segurança para isso? Eu não pretendo convencer o amazonense a pedalar. Eu pretendo desenvolver uma política pública que auxilie, de fato, aqueles que já pedalam, porque a maioria absoluta dos trabalhadores e estudantes que usam bicicleta são de famílias de menor renda. Eu não me refiro às pessoas de classe média que usam a bicicleta para a saúde, o que vai ser apoiado e é muito salutar, mas eu me refiro àqueles que dependem dela para a sua sobrevivência. Então a ideia é termos, nos trechos de menos de 5 km, Valmir, as ciclorotas bem organizadas, grandes campanhas intensivas de segurança no trânsito e associar isso à arborização. Manaus é a capital brasileira com o pior indicador de arborização do Brasil. Você tem que trabalhar em conjunto a arborização, ciclorotas e ciclovias. E nos terminais de ônibus e nos prédios públicos municipais estrategicamente localizados, ter bicicletários e, no caso dos prédios públicos municipais, progressivamente também colocar banheiros que possam servir, inclusive, para os ciclistas trocarem de roupa, tomarem um banho. Isso não é uma coisa facilmente feita em um piscar de olho, é um processo que nós vamos iniciar, vamos construir em conjunto com a sociedade. Agora, alguém tem que começar, mas não é fazendo aquela falsa ciclovia ali no Boulevard e nem prometendo 70, 80, 100 km de ciclovia. É organizando esse processo, bairro a bairro, definindo com a população as prioridades, utilizando o conhecimento de vários movimentos de ciclistas, de cicloativismo existentes, como o Pedala Manaus, como o Pedalando com Você, e vários movimentos que hoje eles identificam e ajudam o município a dizer: aqui são as rotas prioritárias para o trabalhador, aqui são as rotas prioritárias para o estudante. Mas isso é complementar. O mais importante do nosso programa de transporte é o transporte coletivo. É efetivamente retomar o controle sobre o transporte coletivo. Pois é, no transporte coletivo o senhor propõe implantar o BRT. Por que o BRT como modal de transporte urbano? Porque a lei municipal exige, e nós temos que começar a cumprir a lei, depois de um estudo amplo que foi feito ao longo de 2 governos. O BRT, ele é um dos módulos mais importantes a ser implementado, mas ele só vai ser implementado com bons projetos que vão ter que ser apresentados às entidades nacionais e internacionais de financiamento, porque o município de Manaus não possui recursos próprios para implementar o BRT numa dimensão de viabilidade econômica. Então, parceria pública-privada. Antes do BRT ser implementado, nós temos que aproveitar e otimizar melhor o que já existe e retomar o controle sobre o transporte coletivo. Hoje, qualquer um de nós tem um GPS no seu celular, mas no horário do rush, no horário do pico, você só tem a ACOP, que é uma empresa das empresas de transporte coletivo, dominando o sistema e deixando quantos ônibus elas querem nas garagens. E as pessoas sendo tratadas como sardinha em lata, dando lucro para os empresários, sem a prefeitura ter o controle do sistema. A primeira coisa, a prefeitura vai controlar o sistema e não vai deixar os ônibus na garagem. Vamos mudar também essa questão da faixa azul, por onde transitam 2 milhões de passageiros mês, enquanto no lado direito transitam 4 milhões e 700 mil passageiros mês. Nós temos
4 ônibus do lado da faixa azul e temos 349 ônibus do lado direito. Isso é surreal. Vamos unificar numa única faixa e nós entendemos que vamos fazê-lo na faixa direita, o canal exclusivo para ônibus, tomando o devido cuidado com as áreas de conversão, com guardas municipais e com semáforos inteligentes que vão poder fazer fluir. Tudo é uma questão de organização. E é uma questão de compromisso político de colocar em primeiro lugar o interesse da população e não dos empresários de transporte coletivo. A gente vai trabalhar em harmonia com as empresas, mas não sob o domínio delas. Agora, sobre essa questão do BRT, como é que se vai dar continuidade nesse processo da faixa azul e fazer o BRT paralelo? Como é que vai funcionar isso, candidato? Não, a gente vai eleger para os primeiros trechos de BRT as áreas de intervenção urbana e social menos caras, menos onerosas. Você tem a Avenida das Torres, você tem a Avenida das Flores, você tem os eixos integradores da Zona Sul e da Zona Norte. Então nós vamos trabalhar isso com a visão de futuro. Nós não temos que ser condicionados a trabalhar isso apenas e tão somente com a visão de que o BRT magicamente vai ser implementado aqui. Por exemplo, a Avenida das Flores já devia ter nascido com o primeiro trecho de BRT a ser integrado com a Avenida das Flores e no eixo norte. Você já integra a Zona Leste e a Zona Norte. Então nós vamos começar pelas áreas onde o impacto do transporte vai ser muito positivo, com um custo menor e ao mesmo tempo com resultados sociais muito positivos para a população que precisa do transporte coletivo para ir para o trabalho e para estudar. É isso que tem que ser feito. E acabar com essa política habitacional de colocar o pessoal lá no viver melhor, lá onde o vento faz a curva, respeitar o ser humano e introduzir loteamentos urbanizados e conjuntos habitacionais com financiamentos da Caixa Econômica, do governo federal, em áreas de melhor acesso para evitar esse transtorno imenso que prejudica eles e prejudica toda a cidade. O nosso principal diferencial nesse processo todo é o planejamento. Em Curitiba existe um planejamento estrutural organizado desde a década de 70, ou seja, 40 anos atrás, implantado na época do ex-prefeito Jaime Lerner, e é respeitado por todo o prefeito. Manaus até hoje não tem. Então tudo isso é possível com um forte setor de planejamento, com grande base técnica, respeitado pelo prefeito, ao mesmo tempo com diálogo com a população. Porque não basta conhecimento técnico, planejamento, orientação técnica. É preciso também respeitar a sociedade e dialogar, porque ela é parceira da construção da política pública, de um ordenamento da nossa cidade. No item saneamento e zoneamento urbano, saneamento básico e zoneamento urbano, são 39 propostas no seu plano de governos. Uma delas é a limpeza dos igarapés. Como seria essa limpeza? Como é que o senhor pretende evitar que, uma vez limpos, os igarapés voltem a ficar sujos e ficar do jeito que estão hoje? Ótima pergunta. A Prefeitura gastou em 2014 mais de 6 milhões de reais pagando empresas para retirar lixo de igarapé. E só retira o lixo que flutua, não retira o material mais férreo, mais pesado que vai para o leito do igarapé. Ora, poxa, isso é estupidez. Nós temos que evitar que o lixo vá para o igarapé. E como é que a gente faz isso? Organizando em conjunto com as entidades, os catadores, com as associações, a microcoleta de resíduos às margens dos igarapés de Manaus, com educação ambiental e remunerando as famílias de tudo aquilo que for reciclável. Foi feito na Rocinha, foi feito no Morro do Alemão, em várias favelas do Rio, durante a Copa do Mundo e durante as Olimpíadas. E você vai ver uma família que é arrimada, que é sustentada por uma única mulher, com Bolsa Família, e que às vezes aí se vira para fazer um bico, para melhorar a sua renda, ela ter a sua renda colocando esse material reciclável numa pequena carrocinha com moto para chegar ao local onde o caminhão de coleta de reciclável e de não reciclável vai estar. Isso é possivelmente uma das coisas mais importantes a ser feito no processo de ampliação da coleta seletiva e da reciclagem, vai dar um retorno econômico. Aquela família que hoje joga o lixo no igarapé não vai jogar, porque ela vai receber uma pequena renda e uma orientação de que não fazendo será melhor para ela do ponto de vista da saúde e do ponto de vista da sua economia doméstica. Isso já foi feito em vários lugares e a gente tem que fazer aqui. Nós estamos no coração da Amazônia Ocidental, nós vamos nos conformar com os padrões errados? Não, vamos introduzir padrões corretos. Isso implica em subsídio, né? Como é que o subsídio ele é um benefício temporário? Como evitar que ele seja permanente nessa questão?
Não implica em subsídio. Eu acabei de falar para você que nós já gastamos, em 2014, temos informações que em 2015 foi muito mais de 6 milhões de reais ano. Nós vamos redirecionar o que já existe. Por outro lado, nós temos os contratos com as empresas que, lá onde o vento faz a curva, respeitar o ser humano, e a gente pode introduzir loteamentos urbanizados para o apoio aos centros de reciclagem, aos centros de coleta, às unidades de beneficiamento com os catadores, em todas as zonas da cidade. E é muito claro que papelão, que papel, que garrafas PET, que plástico, muitos materiais, ferro, eles são recicláveis e já têm cadeias produtivas. Agora, na questão do vidro, nós precisamos sim ter uma política de atração de uma empresa processadora que ajude a gente a processar, reciclar os vidros. Hoje a Ambev, na sua responsabilidade, tem que mandar os vidros que ela recolhe para Belém. Isso não pode continuar, mas isso aí depende justamente da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que nós vamos criar, que vai ser uma Secretaria de Relacionamento e de Apoio à Economia Sustentável, principalmente a economia verde, a micro, pequena empresa e cooperativas. Candidato, o senhor tem na sua proposta também apoiar ambientalmente assentamentos precários em áreas de preservação permanente. O que é isso? É resgatar as áreas que infelizmente já foram ocupadas e impactadas, mas onde moram famílias há 4, 5, 10, 20 anos e que a gente precisa trabalhar em conjunto com os aspectos sociais, econômicos, de famílias profundamente excluídas, os aspectos ambientais. Você pode citar um exemplo? A rearborização dessas áreas, prioridade para coleta e tratamento de esgoto, programas de emprego e renda, produção agroecológica com pomares comunitários, com hortas comunitárias, que serão ajudadas, apoiadas pelo município para fornecer principalmente para a merenda escolar. Ou seja, é do limão fazendo uma limonada. Todo o nosso programa de governo mostra que tem muitos problemas que podem se tornar a solução. Agora, não vamos apoiar novas ocupações em áreas verdes, mas vamos oferecer alternativas de loteamentos urbanizados em paralelo com construção de novas casas. E o principal, apartamentos, é um cadastro de habitação sério, sem bandidagem, sem clientelismo. Se o Valmir realmente precisa de uma casa e está em primeiro lugar na fila da espera, ele não pode ser passado por uma outra pessoa que, por influência de um vereador, de um político, ou seja lá quem for, passe a perna nele e ele fica sempre sem ter a contemplação no programa de habitação. Então nós temos que colocar ordem na casa, tem que ser sério. Nessa sua proposta de questão saneamento e zoneamento, o senhor foca muito na questão ambiental. Tem alguma proposta para garantir, por exemplo, o abastecimento permanente de água em Manaus? Pois é, uma agência municipal autônoma, porque nós observamos que a Arsan não dá mais conta de ser enérgica e eficiente no controle desse contrato com a Manaus Ambiental, e as intervenções que têm que ser feitas para ampliar a capacidade, não só de captação e distribuição de água em algumas áreas da cidade. Houve um avanço nessa área, mas ele precisa ser consolidado e ampliado. E a questão do esgoto, né, que é saneamento. Tem muito a ver com o meio ambiente, com saúde, né? Só que hoje nós vamos ter que reconhecer que a taxa de esgoto é muito cara, 100% sobre a taxa de água. Nós temos a segunda maior cobrança de água por metro cúbico do Brasil, só perde para Belo Horizonte. Então nós vamos ter que repactuar a questão da tarifa social. Isso é uma negociação que vai passar pela Câmara, vai passar por um estudo profundo da economia, da sustentabilidade, para criar atratividade para o esgoto, porque hoje muitas famílias não querem conectar suas residências na rede de coleta de esgoto, porque sabem que não vão ter dinheiro para pagar a conta. Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada para ser evitada. Ao mesmo tempo, a Manaus Ambiental tem que resolver, sim, e nós vamos ser muito claros nessa cobrança, a questão do tratamento do esgoto. Não basta só coletar, tem que efetivamente promover o tratamento de esgoto. Isso faz parte, inclusive, do plano que consta no contrato e não está sendo devidamente cumprido pela empresa. O senhor já havia dito anteriormente aí uma questão que está inserida no nosso outro tema aqui, que é gestão e finanças. O senhor vai reduzir os cargos comissionados do município e vai manter apenas o de assessoramento técnico e gestão. Não seria mais fácil fazer concurso público para tudo? Claro, para fazer concurso público a gente tem que fazer isso. A gente tem que cortar aí onde as coisas estão erradas,
priorizar as pessoas que já estão concursadas para ocupar a maioria absoluta desses cargos e, evidentemente, concurso público é um caminho importantíssimo para a gente efetivamente estruturar as carreiras dentro da Prefeitura. Inclusive, a área de administração da Prefeitura de Manaus até hoje não possui um plano de cargos de salários. E nós não podemos perdurar o que vem já há 2 gestões com esse salário base de R$ 440, ora, que é abaixo do mínimo, que prejudica muito o servidor que vai se aposentar, porque depois ele não ganha a produtividade e equiparam ele ao salário mínimo. Então nós vamos ter que trabalhar essas questões e vamos trabalhar com cuidado, com planejamento, com progressividade, porque ninguém faz uma mudança abrupta numa situação de passivo tão absurdo como está hoje. Hoje, os famados penduricalhos, as produtividades, as gratificações, elas estão em quase todos os casos superando o salário base. Isso está errado. Isso tem que ser complementar e não o principal. Então nós vamos trabalhar muito nisso. Mas para fazer isso tem que economizar nos contratos superfaturados, tem que combater a corrupção, tem que ter transparência, tem que ter licitações abertas. Muita coisa que a gente precisa mudar na forma de governar Manaus. Esse é o nosso grande desafio. Candidato, essa questão de cortar cargos comissionados é uma promessa que todo gestor faz, inclusive no início de mandato, né? Sim. Promete cortar e tal. Mas o que a gente vê é o contrário, corta-se no início, depois aumenta de novo, e a gente vê isso inclusive na Assembleia Legislativa, que é onde o senhor trabalha, né? Por Mas o isso... que o senhor vai fazer para cortar? E já aproveitando aí a deixa do Valmir, o senhor também propõe cortar secretarias. Quantas seriam e quais? Olha, nós vamos enxugar não apenas secretarias, mas nós vamos enxugar, por exemplo, não precisamos ter um órgão de trânsito ou de transporte. A gente vai trabalhar para ter um único órgão de trânsito e de transporte. Então não se trata apenas de secretarias. O enxugamento das secretarias vai ser um enxugamento de 10% a 20% no número de secretarias, porque, de fato, o mais importante é integrar os processos e reduzir cargos comissionados. Quando eu fui prefeito do município de Envira, eu reduzi o número de cargos comissionados. Não foi fácil, porque o cargo comissionado é o cargo mais fácil para o político, porque ali ele atende, infelizmente, uma demanda clientelista. Então a gente precisa, de fato, exercer com muita clareza essa firmeza do interesse coletivo a mais do que o interesse político eleitoral imediato. É um desafio? É. Mas eu sei que posso cumprir o desafio porque eu sou independente dessas forças que têm dominado 30 anos Manaus. E esse desafio ele tem que ser enfrentado. A Alemanha inteira tem 2.000 cargos comissionados. Como é que a Prefeitura de Manaus vai ter mais cargos comissionados do que o governo, o Poder Executivo, o Poder Judiciário e Legislativo da Alemanha nos 3 níveis, município, províncias, os estados e o governo federal da Alemanha? Isso é irracional, não só em Manaus, é irracional no governo do estado, é irracional no Brasil, é irracional em muitos lugares. Eu tenho um número menor de servidores na Assembleia do que eu poderia ter. Eu organizei núcleos temáticos que atuam, que trabalham com causas para ninguém ficar sem trabalhar. Eu acho que a coisa mais complicada é isso, o camarada está no Poder Executivo, ganhando salário e não prestar um bom serviço, e não valorizar os profissionais concursados. Agora, o senhor vai dispor em 4 anos, no eventual governo seu, de um orçamento de 4,6 bilhões de reais. Dá para fazer tudo isso que o senhor propõe? Dá, porque eu estou falando em economizar, em racionalizar. Quando você fala de uma escola superfaturada de 65 mil e não é só uma, você está falando de dinheiro que está sendo jogado fora. Então dinheiro tem aí sobrando. O dinheiro não tem sobrando, porque as necessidades da população de Manaus são muito grandes, mas tem dinheiro sendo desperdiçado para ser melhor aplicado. Eu não estou fazendo aqui, nem farei em nenhum momento, uma versão fantasiosa da Ilha do Paraíso. Não é isso. É de que se nós temos um orçamento que não é tão bom e nem é tão ruim, que pode e vai atingir no primeiro ano de governo mais de 4 bilhões e 500 milhões e vai terminar com mais de 5, talvez chegando em 6 bilhões de reais, a gente tem que aplicar melhor esse dinheiro. Por que eu tenho que me entregar para a corrupção? Por que eu tenho que me entregar para o superfaturamento? Eu tenho uma vida, eu estou há 12 anos fazendo oposição. Se é para ficar na mesmice, eu não seria candidato. Por que foram me convidar para ser candidato? Porque conhecem como me comporto. Sabem que eu não aceito suborno. Eu fui prefeito do município de Envira 2 vezes, fui presidente de corte, secretário de Estado e nunca recebi um centavo de propina no que eu não fiz mais do que minha obrigação. Eu olho de frente para as pessoas. Eu acho vergonhoso o brasileiro conformista que já acha que o Brasil vai ser sempre o país da corrupção. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós vamos evoluir. E para evoluir é preciso ter coragem de apresentar essas propostas com clareza, transparência, por exemplo, nas licitações, em auditórios grandes,
que vão poder ser acessados por qualquer cidadão até o limite do auditório, aberto para o blog de vocês, para a televisão, para a rádio, para acompanhar as licitações, descentralizar, aplicar o Estatuto da Micro e Pequena Empresa para os pequenos poderem também participar das compras e dos serviços públicos. Tem muita coisa que pode ser feita. Agora, eu não vim para ser conformista, eu vim para, de fato, mostrar que pode ser diferente. A única candidatura que mostra como fazer essa mudança. Essa mudança estrutural ela é necessária. Nós governamos Manaus como se fôssemos uma república populista das bananas do século XX ou final do século XIX. Nós temos que mudar essa história. Candidato, em relação à relação com outros poderes, que tem candidato a prefeito dizendo que agora vai ter uma boa relação com o governo federal, que precisa do governo federal para ter dinheiro para o município. O senhor também pensa em fazer isso? Olha, qualquer gestor público de município, ele tem que buscar recursos, convênios, através de projetos junto ao governo estadual e governo federal. Recursos que podem ser de programas a fundo perdido, alguns são sistêmicos, outros são a serem implantados, e recursos financiáveis. A capacidade de endividamento da prefeitura, ela vai ter que te dizer o horizonte de endividamento que você pode ter. E buscar os recursos das agências internacionais socioambientais, porque o Amazonas ele acessa muito pouco os programas socioambientais que têm recursos a fundo perdido em várias áreas. Na COP21, eu verifiquei o quanto, por exemplo, que o Fundo dos Países Nórdicos investe na África. Nós temos a Alemanha, nós temos o Fundo Noruega, nós temos investimentos da Suíça. Então, nós vamos trabalhar nessas três vertentes. Os convênios, nós vamos chegar lá com o seu governador, vamos chegar com o presidente da República e nós vamos chegar nas entidades de financiamento e vamos aos órgãos de cooperação técnica municipal internacional, porque Manaus é emblematicamente estratégico para o mundo, está no coração da Amazônia Ocidental. E eu tenho certeza de que nós podemos obter muitos financiamentos, inclusive a fundo perdido, para desenvolver ações socioambientais de grande impacto positivo para a sociedade manauara. Deputado, a gente está chegando no nosso limite aqui da nossa entrevista. Mais alguma pergunta, Valmir? Não. Não? Então o senhor tem aí uns 2 minutos para as suas considerações finais. Obrigado. Eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade e mostrar que quando a gente faz esse gesto na TV, nos 14 segundos que nos permitiram se comunicar com a população, que te disse que nesse braço, nesse punho, só o povo segura, que nós temos as mãos limpas e verdade no coração, nós estamos sendo sinceros. Nós não temos ligação com esses esquemas que dominam Manaus há mais de 30 anos. E quando nós dizemos que essa independência nos permite apresentar uma proposta diferente, pé no chão, mas ao mesmo tempo ousada e verdadeira, enquanto os outros prometem, vou fazer mais isso, nós não nos contentamos em evitar o que é o principal, é como fazer a mudança na forma de governar Manaus. Não adianta, se não mudar a gestão de Manaus, não torná-la participativa, usando a internet, os aplicativos e principalmente reunindo com a população dos bairros, identificando com elas e construindo com elas a aplicação do dinheiro público, Manaus não vai mudar muito. É um planejamento técnico forte e um relacionamento permanente com a sociedade. Isso é possível, sim, é possível, mas é possível se você tiver a independência de se libertar da escravidão, da prisão daqueles candidatos de sempre ou alguns rostos novos que se misturaram com os políticos de sempre, dos velhos esquemas que levam o teu dinheiro seu, para outros fins que não do bem da qualidade de vida da população. Por isso, nós do 18 pedimos o teu apoio, nós do 18 dizemos que esse é o caminho novo, não só para Manaus, mas para o Brasil. Vote 18, vote com coerência, vote de fato no melhor para a nossa cidade, para a nossa Manaus. Entrevista com o deputado Luiz Castro, da Rede Sustentabilidade, corrigindo, e voltaremos amanhã com mais uma rodada de debates no Amazonas Atual, desta vez com o candidato professor Queiroz. Obrigado, eu sou Kleber Oliveira e tivemos a participação do Valmir Lima e obrigado pela sua audiência.